Antes de iniciarmos essa sessão extraordinária, eu gostaria de pedir aqui um minuto de silêncio em homenagem ao pai do nobre vereador Marciano Antônio de Moraes. Gostaria também de deixar aqui os meus sentimentos a toda a família, em especial a você, vereador. Solicito à senhora secretária que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Abel Domingos da Paz. Presente. Francisco Victorino de Moraes. Presente. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Maria Aparecida da Silva. Marlos Martins Feitosa. Presente. Paulo Roberto Souza Silva. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. Williams Soares Rodrigues. Presente. Havendo quórum regimental, invoco a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declaro aberta a 5ª sessão extraordinária da 13ª legislatura da 4ª sessão legislativa, realizada no dia 17 de setembro de 2020, à hora regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Maria Aparecida da Silva, presente. Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. A ata da 4ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 14 de maio de 2020, com início às 16 horas, sob a presidência do excelentíssimo vereador Jorge Soares Godinho. Feita a chamada nominal, constatou-se a presença dos vereadores Abel Domingos da Paz, Irineu Machado, Jorge Soares Godinho, Marciano Antônio de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, Vanderlei Conceição Ferreira e Williams Soares Rodrigues. Ausentes os vereadores Francisco Victorino de Moraes, Maria Aparecida da Silva, Marlos Martins Feitosa e Paulo Roberto Souza Silva. Havendo quórum regimental, o senhor presidente invocou a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declarou aberta a sessão, determinando ao senhor secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, restou devidamente aprovada pelo plenário sem retificações. Ato contínuo passou para o período da ordem do dia, solicitando ao senhor secretário que fizesse a leitura do projeto a ser deliberado. Projeto de lei número 15 de 2020 do Poder Executivo, que altera os artigos 1, artigo 1º, 15, 33, 39 da Lei número 1.757, de outubro de 2011. Regulamentação do Conselho Tutelar, para dispor sobre os conselhos tutelares. Após a leitura, o senhor presidente abriu inscrição de vereadores para a discussão do projeto. Não havendo vereadores inscritos, colocou em votação nominal. O projeto foi aprovado com 6 votos favoráveis. Não havendo mais projetos a serem deliberados, o senhor presidente fez suas considerações e agradecimentos aos presentes, e nada mais havendo a tratar, agradeceu a Deus pelos trabalhos realizados e declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que, após lida e apreciada em plenário, será autografada pelos membros da mesa diretora.
Jorge Soares Godinho, presidente, Francisco Victorino de Moraes, vice-presidente, e Maria Aparecida da Silva, primeira secretária. Consulto meus pares se há retificações a fazer. Não havendo retificações, a ata está aprovada. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto a ser deliberado. Câmara Municipal de Juquitiba, as comissões Finanças e Orçamento de Justiça e Redação, abaixo elencadas no uso das atribuições delimitadas no artigo 78 do Regimento Interno, apresentam de forma conjunta o seguinte: parecer número 32/2020, exposição da matéria em exame. Projeto de lei número 14/2020 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Conclusão do relator. Nomeado como relator, o vereador Marciano Antônio de Moraes assim se manifestou. Preliminarmente, passo a analisar a questão acerca da eventual apresentação fora de prazo pelo poder autor do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, descumprindo-se a exégese do artigo 156, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, se não vejamos. De fato, houve por parte do poder autor a apresentação extemporânea do projeto de lei sob o número 14/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, em descumprimento ao prazo constante na Lei Orgânica Municipal, qual prevê o encaminhamento até 31 de julho do exercício em curso, fazendo-o somente em data de 28 de agosto, conforme o protocolo realizado pelo setor competente da edilidade. Ocorre que, em resposta ao ofício legislativo sob o número 174/2020, pelo qual a presidência desta Casa, de forma cautelar, pugnou pelo encaminhamento de justificativas para apresentação fora do prazo do referido projeto, houve a apresentação de argumentos subsistentes pelo poder autor, através do ofício do gabinete número 91 de 2020, notadamente os efeitos nocivos do estado de calamidade em saúde decorrente de pandemia pelo Covid-19, que resultaram na redução do quadro de servidores e o funcionamento parcial do exercício municipal, além dos reflexos econômicos negativos que obrigaram a revisão dos cálculos para o exercício de 2021 e que contribuiu para o atraso na apresentação da peça orçamentária. Importante salientar que a situação de exceção de global imposta pela pandemia do Covid-19 é de caráter público e notório, tendo seus efeitos, inclusive, alcançado o município e, por conseguinte, o Poder Legislativo. Diante disto, é de se acolher as justificativas ofertadas através do ofício legislativo sob o número 174/2020, afastando-se qualquer forma de dolo na conduta do chefe do Poder Executivo, que claramente se viu submetido a evento de força maior, qual claramente o impediu do cumprimento tempestivo da obrigação legal, porém não deixando-o de cumpri-la em tempo da apreciação pelo Poder Legislativo para a devolução à sanção até a data de 20 de setembro, conforme artigo 156, parágrafo 2º, segunda parte da Lei Orgânica Municipal. Assim, a ação do Poder Executivo na apresentação do texto orçamentário, embora intempestivo, afasta eventuais implicações e adoção das medidas constantes do parágrafo 1º, também do artigo 156 da Lei Orgânica do Município, qual prevê a elaboração pela Câmara da competente peça orçamentária, tomando-se por base o orçamento em vigor, indubitavelmente de repercussões mais graves ao município,
em razão dos riscos de desacertos, ser elaborado pelo Legislativo, ainda mais diante das restrições econômicas do estado de exceção decorrente da pandemia pelo Covid-19, que resultaram na perda de arrecadação. Neste cenário, mostra-se necessário, justa e urgente apreciação pelo soberano plenário do projeto de lei número 14/2020, primeiro, por apresentar-se em conformidade com o planejamento orçamentário e as reais necessidades do município e, segundo, para resguardo do prazo imposto ao Legislativo, para a devolução à sanção até a data de 20 de setembro, através do artigo 156, parágrafo 2º, segunda parte da Lei Orgânica Municipal. Vale dizer o excessivo rigor na aplicação dos dispositivos legais atinentes, em especial quanto ao prazo de encaminhamento, ao invés de preservar os instrumentos orçamentários. As finanças e o interesse público, nesse contexto de calamidade sanitária, com afastamento social das pessoas, suspensão de expedientes em todos os setores da administração, de todas as esferas municipal, estadual e federal, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, com suspensão de processos administrativos e judiciais que até então tramitavam regularmente, não parece razoável, tampouco aproveitável ao fim a que se destina a norma. Certamente o atraso apontado não é desejável, mas é fato que fechar os olhos a essa condição excepcional e imprevista importaria na criação de orçamento, ao menos sua projeção, em desacordo e desligado da realidade atual, e certamente muito distante dos meses que se seguirão à sua aplicação, notadamente pelos prejuízos que a pandemia impõe e reflete na administração em geral e na municipal de forma mais grave. Já quanto à análise ao mérito do projeto de lei número 14/2020, concluo, e assim como em sede de preliminar, não verifico irregularidades a obstar a apreciação pelo soberano plenário, além de que restou garantida a divulgação e publicidade suficientes através da publicação levada a efeito em seu sítio oficial da edilidade na internet e da realização de audiência pública, também pelos meios digitais em 4/9. Por tudo isto, seja pelas questões lançadas em sede de preliminar e ainda pelas questões de mérito analisadas, relativos ao projeto de lei número 14/2020, inexistem irregularidades do ponto de vista constitucional, legal ou regimental, opinando pela legalidade. Parecer das comissões. As comissões de Finanças e Orçamento e de Justiça e redação por seus membros abaixo subscritos, em consonância com o entendimento acima destacado, faz das razões do senhor relator seu parecer conjunto acerca do projeto ora analisado. Juquitiba, 4 de setembro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, Marciano Antônio de Moraes, relator. Abel Domingues da Paz, membro. Francisco Victorino de Moraes, membro. Comissão de Justiça e Redação, Marciano Antônio de Moraes, relator. Irineu Machado, membro. E Maria Aparecida da Silva, membro. Câmara Municipal de Juquitiba. Desculpa. Projeto de lei número 14/2020 do Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Aires Corsato, prefeito municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. No uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Disposição preliminar, artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000,
artigo 151 da Lei Orgânica do Município de Juquitiba, além dos dispositivos da Constituição Estadual, no que couber na Lei Federal número 4.320, Pela ordem, de senhor 17 presidente, de março, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura na íntegra do projeto, uma vez que já passou pelas comissões, já foi discutido em audiência pública também. Alguém se opõe? Peço, então, que suspende a leitura do projeto. Está aberta a inscrição de vereadores para discussão em segundo turno do projeto de lei do Executivo número 14 de 2020. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação em segundo turno o projeto de lei do Executivo de número 14 de 2020. Abel Domingues da Paz. Favorável. Francisco Victorino de Moraes. Favorável. Irineu Machado. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Maria Aparecida da Silva. favorável. Marlos Martins Feitosa. Favorável. Paulo Roberto de Souza Silva. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. Williams Soares Rodrigues. Favorável. Eu, Jorge Soares Godinho, também voto favorável. O projeto de lei do Executivo número 14 de 2020, em segundo turno, está aprovado com 10 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados e declaro encerrada esta sessão. Obrigado e boa tarde a todos.